Você já ouviu falar de construções tão impressionantes que parecem ter sido feitas com tecnologia de outro mundo? E se eu te dissesse que muitas dessas obras estão descritas em um dos livros mais antigos e populares da história, a Bíblia? Ao longo dos séculos, arqueólogos, historiadores e cientistas vêm se deparando com vestígios de estruturas mencionadas nas escrituras que desafiam a lógica, e até hoje não possuem explicação definitiva. Seriam elas lendas, milagres ou provas de um conhecimento ancestral perdido? Hoje vamos explorar as maiores construções bíblicas que deixam até os cientistas mais céticos sem palavras. A Arca de Noé. Em uma época de corrupção e caos, Deus deu a um homem um projeto: construir uma embarcação capaz de salvar toda a vida na terra. Noé construiu com paciência, enquanto o mundo zombava. E quando as águas vieram, apenas a obediência ficou de pé. Imagine uma embarcação de madeira com mais de 130 metros de comprimento, construída por um único homem e sua família, em uma época sem guindastes, serrarias ou parafusos industriais. A Bíblia descreve a Arca de Noé com medidas específicas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que daria aproximadamente o tamanho de um navio cargueiro moderno. Estudos de engenharia naval já demonstraram que o formato da arca seria extremamente estável em alto mar, ideal para resistir a tempestades. Inclusive, réplicas modernas foram construídas, como a famosa arca holandesa de Johan Huybers, e se mostraram perfeitamente viáveis. Ainda assim, a pergunta permanece: como uma civilização antiga conseguiria realizar tal feito sem a tecnologia atual? E mais, há relatos de possíveis vestígios da arca no Monte Ararat, na Turquia, onde expedições vêm encontrando formações que se assemelham à estrutura bíblica. Coincidência? A Torre de Babel. Após o dilúvio, a humanidade se uniu em um só propósito: façamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Erguida na planície de Sinear, a Torre de Babel era um símbolo de ambição e também de arrogância. A Torre de Babel é um dos relatos mais simbólicos da Bíblia. Homens tentaram construir uma torre tão alta que chegaria aos céus, sem Deus. Como castigo, Deus desceu, confundiu as línguas, e a torre foi deixada inacabada. Mas, e se essa história tiver raízes reais? Acredita-se que a torre tenha sido inspirada nos zigurates da Mesopotâmia, estruturas monumentais construídas por civilizações antigas, como os sumérios e babilônios. Uma delas, o zigurate de Etemenanque, tinha quase 90 metros de altura, um arranha-céu para a época. Arqueólogos encontraram ruínas que poderiam ser dessa torre em meio às areias da antiga Babilônia. A engenharia necessária para erguer algo tão alto com tijolos de barro e sem andaimes modernos é simplesmente impressionante. Qual seria a verdadeira intenção por trás dessa torre? Orgulho, fé ou um antigo projeto de engenharia que saiu do controle? O Templo de Salomão. Salomão, filho do rei Davi, é descrito como um dos reis mais sábios da história bíblica. E uma de suas obras mais ambiciosas foi o famoso Templo de Salomão. Construído com pedras esculpidas, madeira de cedro do Líbano e ouro puro, era uma maravilha para seu tempo. Levou 7 anos para ser erguido. Artesãos de Tiro e milhares de israelitas participaram da obra. No centro, a Arca da Aliança repousava no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O templo não era apenas um edifício, era um encontro entre o céu e a terra. Com pedras gigantes, entalhes em ouro e detalhes esculpidos à mão, o templo foi construído com precisão tão incrível que muitos estudiosos acreditam que técnicas secretas, ou até perdidas, foram usadas. Na Bíblia, o templo é descrito com minúcias: suas medidas, os materiais usados, os rituais realizados ali. Mas o mais misterioso é como tais blocos de pedras maciças foram transportados e encaixados com tamanha perfeição. Alguns chegam a comparar a precisão do templo às pirâmides do Egito. Hoje existe um movimento em Israel que busca reconstruí-lo, baseado nas medidas originais.
Mas mesmo com tecnologia moderna, replicar essa obra continua sendo um desafio monumental. As muralhas de Jericó. Imagine uma cidade murada, construída milênios antes de Cristo, com técnicas que até hoje intrigam arqueólogos. Jericó não é apenas uma cidade citada na Bíblia. Ela é considerada uma das mais antigas cidades fortificadas da história da humanidade. As muralhas que protegiam Jericó foram erguidas por volta de 8.000 a.C., segundo registros arqueológicos. E o mais impressionante, essas muralhas não eram simples cercas defensivas. Elas possuíam uma complexa estrutura de pedra e barro, com torres de observação e muros duplos, ou seja, 2 anéis de fortificação, um interno e outro externo. Estudos mostram que o muro externo podia chegar a mais de 5 metros de altura, com uma base extremamente larga, feita de pedras empilhadas sem argamassa, mas com encaixes tão precisos que resistiram por séculos. Já o muro interno reforçava ainda mais a defesa, tornando Jericó praticamente impenetrável para os padrões da época. No topo dessa engenharia avançada, havia uma torre central com cerca de 8 metros de altura, cuja função ainda é discutida entre especialistas: defesa, observação ou algo mais ritualístico. E então vem o relato bíblico. O povo de Israel teria marchado ao redor da cidade por 7 dias, e ao final, ao som de trombetas, os muros teriam caído por completo. Curiosamente, escavações realizadas no local revelaram uma camada de destruição abrupta. Parte das muralhas estava tombada para fora, o que é incomum, já que ataques externos normalmente forçam os muros para dentro. Essa descoberta levanta perguntas intrigantes. O colapso foi causado por forças naturais? Um terremoto estratégico? Ou estamos diante de um evento que a ciência ainda não compreende totalmente? Mais do que um milagre, as muralhas de Jericó representam um feito arquitetônico que comprova o avanço das civilizações antigas. E a sua queda, um dos maiores mistérios da arqueologia bíblica. Ur dos Caldeus, a cidade de Abraão. Antes do chamado de Deus, antes da promessa e da partida rumo ao desconhecido, havia uma cidade, Ur dos Caldeus, próspera, organizada, rica em cultura e arquitetura. Localizada na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates, Ur era uma metrópole avançada para sua época, com ruas pavimentadas, templos monumentais, zigurates e canais. Foi ali que Abraão nasceu e viveu até ouvir o chamado divino. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deixando para trás uma civilização impressionante, Abraão iniciou uma jornada de fé que mudaria a história da humanidade. Essa cidade realmente existiu. Localizada no sul do atual Iraque, Ur foi uma metrópole da antiguidade. Tinha canais, sistemas de drenagem e enormes templos. Zigurates que influenciaram o conceito de torre em várias culturas, inclusive na Bíblia. A descoberta de Ur não só confirma o texto bíblico, como também revela o alto nível de sofisticação dessas civilizações, o que nos faz questionar: até que ponto subestimamos o conhecimento dos povos antigos? Ao longo desse vídeo, exploramos algumas das construções mais grandiosas e misteriosas descritas na Bíblia. Estruturas que impressionam não apenas por seu tamanho ou complexidade, mas porque carregam algo que vai além da engenharia, um propósito divino. A Arca de Noé, a Torre de Babel, o Templo de Salomão, as muralhas de Jericó, a cidade de Ur, todas essas construções não foram apenas erguidas por mãos humanas, mas estão profundamente ligadas à história da salvação, da aliança de Deus com a humanidade e dos sinais deixados ao longo do tempo. Quando olhamos para essas obras com os olhos da ciência, encontramos mistérios. Mas quando olhamos com os olhos da fé, encontramos sentido. Cada pedra, cada medida, cada relato bíblico nos mostra algo. Deus sempre esteve presente nos detalhes. As construções da Bíblia não servem apenas para impressionar. Elas apontam para verdades espirituais. A arca representa livramento. A torre, o limite do orgulho humano. O templo, a presença de Deus no meio do povo. Jericó, a vitória pela obediência.
Ur, o chamado para uma jornada de fé. E por mais que a arqueologia continue investigando, por mais que cientistas tentem explicar, uma coisa permanece inabalável. A palavra de Deus não falha. Ela é coerente, viva e segue confirmando sua veracidade com o passar dos séculos. A verdadeira pergunta não é apenas essas construções existiram, mas sim o que Deus está nos revelando por meio delas hoje. Se você ficou até aqui, é porque ama esse tipo de conteúdo tanto quanto eu. Então já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha esse episódio com alguém que também ama a história bíblica. E me conta nos comentários, qual dessas construções mais te surpreendeu? Nos vemos no próximo vídeo.